vocês? Amém. Que Deus abençoe o vosso coração, no nome de Jesus. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, 8, 9 e 10. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Todo mundo achou aí? Alguns ainda está folheando. Como diz o pastor Selma, dizia que ele morreu. Quem achou, diga amém. Quem não achou, convido a escola bíblica dominical. Está dizendo assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém, e graças a Deus. Vamos orar a Deus, pedir o pastor Wilson fazer essa oração. Se alguém tiver alguma manifestação ou pedido de oração, manifeste-se. Pedimos, irmãos, que orem para o irmão João e a sua esposa, que está internada, está com pneumonia. E a irmã Glória também. Para o Senhor, meus irmãos. Amém. Não estão alegres? Amém. Mas também vamos orar, antes de começarmos a cantar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória seja dada ao teu santo nome. Exaltado seja o Senhor nosso Deus. Mediante a beleza da tua santidade, Senhor, te apresentamos o irmão João e sua esposa, Pai. Tu sabes, Senhor, a enfermidade que assola aquele casal, Pai. Te peço, meu Deus, derrama a tua bênção do Senhor, Pai, sobre eles, restaurando a saúde daquele casal, Senhor, para que eles possam adorar o teu santo nome na beleza da tua santidade. Também, irmão, ora, Senhor, para que o Senhor possa abençoar, Senhor, continuar abençoando aquela vida, Pai, dando pela saúde e restauração daquela enfermidade. Da mesma forma, peço, Senhor, meu Deus, estenda as suas mãos sobre este templo, Senhor, todos aqueles que aqui estão, Senhor, para adorar o teu santo nome, principalmente, Senhor, animar mais, Senhor Jesus, que está na tua presença e alimentando, Senhor, as suas almas, Senhor, no conhecimento da tua palavra. Encha-nos da tua graça, Papai. Eu te peço, fica conosco, fica, Jesus, eu te peço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos fazer o destaque do versículo de número 8 da leitura que nós fizemos. Vamos fazer o destaque do versículo de número 8, que diz assim. Será que os irmãos conseguem ler junto comigo? Olha aí, está na tela aí. Aí vocês podem até ler no mesmo padrão que eu, né? Na mesma tradução. Diz assim, ó. Chegai-vos a Deus. Vamos ler juntos? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Amém? Nós estamos em um período de oração. Esse mês de abril nós estamos em um período de oração. É importante nós falarmos sobre oração. Independente de ser o mês de abril, o mês de oração, o crente vive de oração, né? A vida inteira, até Jesus voltar. Vai cansar, mas tem que continuar orando, mesmo que canse. Então a gente ora, e esse capítulo número 4 de Tiago, ele fala a respeito da oração, dos requisitos que nós precisamos alimentar para que Deus nos responda a oração. No princípio do capítulo 4, ele vai dizer que vocês pedem muito, mas não é sério, porque pedem mal, pedem errado. Aí, caminhando pelo capítulo número 4, eu não vou começar lá no início, mas vou falar do capítulo 4, que vai falar algumas condições para que a oração seja respondida. E aí, no versículo de número 7, 8 e 9, tem um ponto-chave para que nós tenhamos a oração respondida. Porque aí, no versículo que nós lemos, fala: chegue-se a Deus e chegará a vós, que é um convite bíblico à aproximação de Deus. O que é orar?
para você, se não mais do que aproximar de Deus. Confere? Todo mundo concorda com isso? Que a oração é o meio que nós temos de nos aproximar de Deus? Amém. Então aí, desses versículos aí, tem um convite a aproximar-se de Deus, porque aí destaca a verdadeira espiritualidade que exige uma mudança de comportamento externo e uma purificação interior para que nós nos aproximemos de Deus, que é santo. Então aqui, começa o versículo número 7 que nós lemos aí, faz sujeitar-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus. O que é sujeitar? Seja submisso à vontade de Deus. Se alguém quer se aproximar de Deus, e se alguém quer que Deus se aproxime dele, primeiramente devemos sujeitar a Deus. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Há alguns lugares, algumas pessoas que, ao invés de sujeitar a Deus, eles entendem que Deus tem que sujeitar a eles. Eles é que determinam o tempo, o espaço, a forma, como que Deus deve agir, fazer, atuar, que momento, que horário, como tem. E não é assim que a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus fala assim: sujeitai-vos a Deus, submeta-se à vontade de Deus. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, no livro de Lucas, Mateus e Marcos e João, que vai mostrar aqueles momentos de maior penúria de Jesus Cristo. Ele estava num momento de completa angústia, e ele chegou diante de uma situação que ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele estava passando uma situação de tanta angústia, e na necessidade que ele foi orar. Diz o texto da palavra do Senhor que ele estava até suando sangue, pelos seus poros saía gotas de sangue, tamanha agonia que ele estava sofrendo, e ele pede ao Pai que, se possível, passasse aquele momento dele. Se der para tirar esse momento de agonia, mudar os planos para que haja um pouco de conforto no meu coração, Senhor, faz assim, é o desejo dele. Desejarmos, todos nós desejamos alguma coisa. É normal que nós tenhamos desejos. E eu oro a Deus pelos meus desejos, inclusive pelos desejos quais eu tenho para com essa congregação. Eu apresento diante do Senhor os meus desejos. Senhor, o meu desejo aqui, Senhor, é que todos os crentes que cheguem lá, eles sejam transformados, sejam crentes amadurecidos. Eu desejo aqui também, Senhor, que aqui esses bancos todos sejam completos, que esse lugar se torne pequeno. Eu quero que os meus olhos vejam isso. Eu quero que os meus olhos vejam isso. E eu oro a Deus por isso. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas a minha vontade é essa. É que aqui, meu irmão, seja repleto. Mas todavia, assim como Jesus Cristo fala: Senhor, todavia não seja feita a minha, mas a sua. Seja feita a sua vontade. O meu desejo, irmãos, pode às vezes coincidir com a vontade de Deus, mas às vezes o meu desejo pode não coincidir, pode contrariar a vontade de Deus. Mas sempre, irmãos, para nós que somos crentes, a palavra do Senhor fala: sujeita a Deus, seja submissa à vontade de Deus. Não importa o que passa na sua mente, não importa o que passa no seu coração, não importa qual é o seu plano, o que importa é que a vontade de Deus prevaleça em todo momento. Em todo momento. E nesses momentos, em algum momento, a vontade de Deus vai contrariar a sua vontade, vai contrariar o seu desejo. E é muitas vezes aí que muitos crentes tropeçam. É nesse ponto que muitos crentes desviam. É nesse processo, nesse ponto que muitos crentes afastam-se do Evangelho, porque a vontade dele não é compatível com a vontade de Deus e não se completa, e ele fica decepcionado com a graça. Porque entendem que Deus deveria satisfazer as vontades deles. Quantas pessoas hoje estão por aí, em alguma congregação, em algum lugar, fazendo campanhas disso, campanha daquilo, campanha de 7 dias, campanha de 21 dias, campanha de um mês, campanha de um ano, campanha de não sei o quê, esperando que as suas vontades prevaleçam. Porque estão desejando um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, uma coisa, enfim, cada um com suas expectativas e fazendo campanhas diversas, mas às vezes não acontece porque o seu desejo não é submetido à vontade de Deus. É os desejos, eu determino, eu falo, assim será, né? E o céu se cala.
e o céu se cala. Mas o apóstolo fala aqui, olha, que uma das condições para que a oração seja respondida é sujeitar-vos, pois, a Deus. E resista ao diabo. Resistir ao diabo, olha, que é uma contrariedade aqui entre submeter e resistir. É diferente. Olha, isso aqui é uma coisa, é contrariar a outra. Sujeitar e submeter é se colocar pronto. Eu me humilho diante de você, evangelista Wilson, e faço a sua vontade. Agora o contrário, o oposto disso é resistir. Olha aqui, se você me der alguma ordem, não, Senhor, eu não te obedeço. Eu não farei o que você quer que eu faça. Eu não estou aqui para te obedecer. Isso é resistir. E a Bíblia nos ensina a resistir o diabo. Satanás, irmãos, ele não vem conforme os desenhos romantizados. Ele não vai aparecer aí de chifre, ele não vai aparecer em fedendo enxofre, ele não vai aparecer aí com aquela carona vermelhada, com aqueles desenhos miraculosos que se vê retratando a figura de Satanás, mas ele vai aparecer como uma oferta tentadora para você, para te desviar do foco de Deus. Mas a Bíblia fala assim: resistir ao diabo. Se você resistir a ele, o que é resistir? É se opor, é se posicionar contra ele e não aceitar as demandas que ele traz para você. E a gente olha isso, quando você resiste ao diabo, toda a armadilha, toda a ferramenta, todo aquilo que ele prepara contra a tua vida não prosperará, porque você frustrará os planos do inimigo contra você. Nós precisamos aprender. E para que você consiga resistir ao diabo, você precisa estar o quê? Fortalecido. Você precisa estar fortalecido. Não adianta você querer resistir ao diabo porque os seus ardis são fortes. O inimigo também tem a sua força, ele também tem as suas habilidades, ele tem as suas virtudes para nos seduzir, nos afastar da presença do Senhor, para nos fazer cair pelo pecado, nos afastando de Deus. Mas uma maneira que a palavra de Deus nos ensina aqui, irmãos, para nós nos fortalecermos é o que? Nos aproximar de Deus. Aqui existe uma promessa. No versículo de número 8 fala assim: olha, chegai-vos a Deus e Ele vai chegar a vocês. Chega-se mais próximo de Deus. Aproxima mais de Deus. Algumas pessoas, irmãos, têm receio de se aproximar de Deus. Algumas pessoas até, às vezes, estão dentro da congregação, tanto aqui como em qualquer outro lugar, aonde se nomeia o nome do Senhor para cultuar a Deus. Às vezes se achega, parece que chegam a Deus, mas não chegam, porque na verdade não amam a Deus, na verdade tem medo de Deus, na verdade tem medo do futuro, na verdade tem medo do inferno, mas não amam a Deus. Não chegam a Deus pelo prazer de estar na presença do Senhor. Não adoram a Deus em espírito e em verdade. Não extrai do seu coração um louvor perfeito, uma adoração gostosa, atraente ao Espírito Santo. Mas quando vem à casa do Senhor, às vezes é com medo daquilo que pode lhes acontecer. Não, eu preciso ir na igreja porque Jesus vai voltar. Eu não quero ir para o inferno, mas não faço questão de ir para o céu. Não querem ir para o inferno, mas não fazem questão de ir para o céu. Não fazem questão de estar próximo de Deus. Não fazem questão de se aproximar dele. Mas a palavra do Senhor fala assim: olha, aproxime-se de Deus. Ele está convidando você a chegar mais próximo dele. Deus quer ter comunhão com você. Deus quer ter intimidade. Ele quer manifestar para você, revelar para você os mistérios do céu para você. Jeremias, o Senhor falou para Jeremias assim: Jeremias, clama a mim, Jeremias, chega mais próximo de mim, clama a mim, Jeremias, e eu vou me manifestar para você, eu vou anunciar para você, Jeremias, os mistérios dos céus, coisas grandes, coisas firmes, que você ainda nem sabe, nem tem conhecimento. A vontade de Deus, irmãos, é manifestar o céu para nós. A vontade de Deus, irmãos, é transparecer o céu para nós, irmãos, clarear
precisamos chegar mais próximo de Deus. Louvado seja o teu santo nome. Mas infelizmente muitas vezes nós vamos nos afastando de Deus. Deus misericórdia. Tal como Adão ali, que quando lá no jardim ele tinha aquela proximidade de Deus, contemplava Deus face a face, tinha contato com Ele toda a tarde, aquele culto vespertino, ele tinha aquele devocional toda a tarde com o Senhor, mas no dia que ele pecou contra Deus, seu coração fechou, entristeceu e ele fugiu da presença do Senhor. Para onde Deus foi, irmãos? Para onde Deus foi? Deus não foi para lugar nenhum, ele estava lá, no mesmo lugar de sempre. Ele estava lá no mesmo lugar de sempre. E quando foi procurar Adão, o Adão estava distante da face do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o pecado é que faz separação entre você e Deus. Mas Deus continua aí. Deus continua lá, Deus continua aqui, Deus continua se manifestando, Deus continua estendendo a sua mão, Deus continua querendo se revelar. E o apóstolo Tiago fala assim: aproxime-se, chegue mais a Deus. Quanto mais você chegar a Deus, mais Ele chegará a vós. É um convite que resulta numa resposta divina. Quanto mais você vai dando um passo para lá, Deus dá um passo mais para cá. Oh, irmãos, e quando você estiver bem próximo de Deus, você vai sentir o abraço do Espírito Santo dentro da tua alma. Não há nada que vai abater o teu coração, não há nada que vai trazer essa angústia, essa falta de serenidade, porque o Espírito de Deus vai envolver a tua alma, vai trazer a plenitude do céu para dentro do teu coração, porque a presença de Deus, irmãos, ela afasta a tristeza, a presença de Deus afasta a angústia, a presença de Deus afasta a desilusão, a presença de Deus afasta a decepção, a presença de Deus traz a glória de Deus para dentro das nossas vidas. A presença de Deus traz despertamento, a presença de Deus traz avivamento. Então procure chegar-se a Deus. O que você pode fazer para chegar a Deus? Faça o que você pode fazer. E o apóstolo Tiago aqui, o pastor Tiago, porque essa aqui é uma carta pastoral. Então nós podemos chamar o apóstolo aqui de pastor Tiago. Ele vai dar algumas dicas para você aproximar de Deus. Como que eu posso, pastor, aproximar de Deus? Então, me dá uma dica. Ele vai dar uma dica aqui, ó, versículo número 8, ele fala assim, olha, primeira coisa, limpa as mãos. Limpa as mãos. Essas mãos que ele está dizendo se refere à necessidade de abandonar o pecado, as ações pecaminosas que mancham a tua conduta espiritual. Irmãos, se você quer que Deus se aproxime de você, e a palavra de Deus diz que Deus é santo, Deus é santo, Deus é puro em todas as suas ações. Os anjos dos céus adoram a Deus e dizem continuadamente: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E como eu posso me aproximar de Deus todo cheio de pecado, ferindo e manchando a santidade de Deus? Então o apóstolo Tiago vai nos instruir, vai nos dar uma dica: limpa primeiro, limpa as mãos, vós pecadores. Abandona as práticas pecaminosas, abandona as ações que te afastam, que repelem a presença de Deus da sua presença. Glória. Vá buscando caminhos de santidade, vá buscando formas de sair de perto daqueles que te induzem ao pecado. O salmista, no Salmo de número 1, ele vai deixar uma dica e vai ser bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda nas rodas dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. É uma forma de abandonar o pecado. É o que, irmãos? Primeiramente, meditar na palavra de Deus e não andar com aqueles que vivem na prática do pecado, porque aqueles que vivem na prática do pecado certamente vão induzir você ao pecado, e você vai manchando as suas mãos, vai sujando o teu corpo e fatalmente vai te afastando da presença de Deus. Mas
chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E uma forma de chegar a Deus é limpando as mãos. Senhor, afasta de mim ações pecaminosas, atos que vão manchar a minha reputação espiritual, porque eu preciso estar bem conectado contigo, Senhor. Existe aí no versículo de número 8, o apóstolo Tiago está dando mais uma dica de como se aproximar de Deus. Você de ânimo dobre, purificai o coração. O que é ânimo dobre, irmãos? É aquela pessoa que é de duas caras, pessoa que tem dois jeitos diferentes de ser. Uma pessoa que é uma coisa ali e a outra coisa é cá. Pessoas de caráter indefinido, ou se não é caráter indefinido, é de caráter nefasto, aquele caráter mal visto. Pessoas que não têm comprometimento com a sua palavra, com a palavra que eu falo, a própria palavra, né? Pessoas que não têm comprometimento com a própria palavra. Existe uma diferença entre caráter e comportamento. O caráter é a nossa identidade social, é como as pessoas nos veem, o que nós somos, aonde nós estamos sendo vistos e onde nós não estamos sendo vistos. É o conjunto de princípios que regem a nossa vida. Se nós não somos pessoas que temos comprometimento com aquilo que nós defendemos, tem pessoas que aqui dentro da igreja, eles aqui estão falando contra algum ato pecaminoso, aqui estão denunciando o pecado, mas quando saem daqui de dentro para fora, ele é autor do mesmo pecado que ele está denunciando aqui dentro da igreja. A conduta é completamente diferente. E olha que eu não estou falando de comportamento. O que eu não faço de comportamento? Comportamento, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu sou assim, que aonde que eu sou desse jeito. Mas é claro que existe um comportamento social. Por exemplo, eu agora estou aqui diante de vocês de terno e gravata. Perfeito? Isso aqui é uma roupa social. Também velhinho, né? Esse terno aqui, bom para poder tomar como exemplo, não é? Enxerga ele como se fosse novinho. Esse terno aqui eu tirei, eu vi uma foto dele que eu tirei lá. Que dia que era aquela foto lá? Acho que 2012, parece. Eita, glória. 2012. Já tinha comprado esse terno. Ele é bom, né? Porque está rendendo. Enfim. Mas você imagina que eu estou aqui com um terno, uma roupa social fina. Eu vou usar essa roupa social, esse terno, essa gravata, lá no serviço que eu estava fazendo hoje, que eu estava lá limpando meu terreno, aparando as gramas. O que vocês acham? Hã? É claro que eu não posso vestir a mesma roupa que eu uso aqui, no ambiente social, lá no ambiente que eu estou em outra situação. Isso é comportamento. Eu estou querendo falar sobre comportamento. É claro que o pastor Isaac aqui, diante da igreja, ele vai ter um palavreado diferente do que o palavreado que eu tenho lá dentro da minha casa com a minha esposa. Coisas que eu converso com ela lá, na intimidade com ela, eu não posso nem referir aqui nesse microfone aqui. Não posso nem me referir, porque lá é meu ambiente de intimidade. Lá é meu ambiente, lá que eu posso tirar algumas das minhas armaduras e ficar mais tranquilo. Mas dentro do ambiente social eu preciso medir as palavras aqui, o qual vai sair da minha boca. Eu preciso, porque aqui poderá sair palavras aqui das quais eu converso com ela, que aqui diante de vocês seriam ofensas. Vocês considerariam ofensas. Então eu preciso vigiar. Isso é questão de comportamento. Mas lá na minha casa, dentro da minha intimidade, irmãos, os princípios que eu defendo aqui, eu defendo lá. O Isaac verdadeiro que eu sou aqui, eu sou lá. Se eu me comprometo com a verdade aqui, eu me comprometo lá, juntamente com ela, na minha intimidade com ela. Isso é caráter. Agora, comportamentos podem diferir em determinados lugares. Eu aqui, por exemplo, dentro dessa congregação, eu tenho liberdade para pregar a palavra de Deus. Lá no meu serviço, por exemplo, eu não tenho liberdade para pregar. Quando às vezes eu ganho uma oportunidade lá para poder falar alguma coisa rápida, porque às vezes a gente tem reuniões no início dos turnos, aí a gente faz aquela oração rápida, uma rápida palavra.
Ô pastor Isaac, dá uma palavra para nós. Eu não posso falar a mesma palavra que eu falo para a igreja assembleana, porque lá tem católico, lá tem umbandista, lá tem batista, tem quadrangular, tem quem não é nada, tem ateu, tem tudo quanto há. Então você não pode falar da mesma maneira que eu falo para a igreja Assembleia de Deus. O evangelho é o mesmo, mas a forma de expressar é outra. A forma de expressar é outra. Isso é questão de comportamento social. Agora, estando aqui ou estando lá, os princípios a quais eu defendo é o mesmo, esse caráter. E a Bíblia ensina aqui o seguinte: vocês que têm esse caráter duplo, ora, você está lá no meio lá do futebol, é palavrão, é xingamento, é não sei o quê. Você está lá na sua casa, sai palavrão, sai xingamento, sai não sei o quê. Aí na igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, não sei o que lá e tal. Isso é desvio de caráter. Desvio de caráter. E a Bíblia fala aqui, olha, que vocês são de duplo ânimo, vocês têm um caráter dividido, vocês têm a mente dividida. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso é engano. Precisam ter um foco sincero em Deus, exclusivo em Deus. A devoção tem que ser sincera diante do Senhor. É o que a palavra está dizendo aqui. Se você quer que a sua oração seja respondida, existe essa condição de ser sincero no seu comportamento. Você não pode ser lá no meio, não sei de onde, que você tiver lá uma certa pessoa, do lado de cá outra pessoa, e ter dupla personalidade, né? Às vezes tem uns que tem até uma terceira personalidade, consegue ter até mais cara do que duas. O normal é alguns ter duas, tem gente que tem 3 e 4 que você nem reconhece. Tem gente que você nem reconhece determinadas pessoas. Tem pessoas as quais convivem com a gente, falam que é crente. Na hora que eles falam assim, não, você é crente, logo conviveu com a gente tanto tempo. O quê? Verdade? Nada é indicado a isso. Não, mas eu sou lá da igreja tal, não sei o que, inclusive até sou não sei o que lá na igreja lá. Que joia. A palavra do Senhor fala assim: vocês de ânimo dobre, purifiquem o coração. Irmãos, vocês que estão aqui, irmãos, vocês que estão me ouvindo aí, ou que ouvirão através da internet de algum dia, algum momento, se você tem essa mentalidade dividida, essa hipocrisia, essas duas caras, em nome de Jesus Cristo, purifique o coração, é o que a palavra do Senhor fala aí. Limpa isso, antes que seja tarde, antes que já não dê mais tempo, aí você não precisa mudar mais, porque aí já vai ser tarde demais. Em nome de Jesus Cristo. No versículo de número 9, o apóstolo vai dizer assim: olha, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Sentir as vossas misérias. O que é sentir? É ter sensibilidade para entender quem você é. Abandonar a soberba, abandonar esse coração altivo, de achar que é alguma coisa, que está podendo. Irmãos, tudo que podemos, e se podemos alguma coisa, é como o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Nem em mim não, irmãos. Se posso alguma coisa, é porque Deus faz por nós. Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu para poder bater no peito e dizer eu sou? Porque não somos nada. Se a mão do Senhor se retirar de cima de nós, se a graça de Deus se retirar de cima de nós, irmão, nós somos fulminados. Nós não somos nada. Aí a palavra do Senhor fala que sentir as vossas misérias. Dá uma olhadinha para dentro de você, olha para as suas limitações, olha para os seus pecados, lamenta os seus pecados, chora os seus pecados. Isso é uma exaltação ao arrependimento profundo, um arrependimento, um quebrantamento profundo. O salmista Davi, no Salmo de número 139, ele vai fazer aquela oração no Salmo 139, ele fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, e me conheces, tu sabes tudo sobre mim. É verdade. Não há nada que eu consiga esconder da tua presença.
pois o Senhor já me conhece antes de eu ter nascido. Foi o Senhor que me teceu dentro da barriga da minha mãe, os ossos, quando estava sendo formado. Foi o Senhor que deu forma a esse osso, depois deu forma ao corpo. O que é que dá para esconder de ti, Senhor? Então sondas e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da retidão. Mas uma coisa ainda mais eu te peço, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. É importante, irmãos, olha aqui o que o apóstolo Tiago está dizendo: sinta as vossas misérias, lamenta os vossos pecados, chore por causa dos vossos pecados e converta o vosso riso em tristeza. Meu Deus. Há quem está rindo por aí afora nesse momento, rindo um do outro, achando que é melhor do que o outro, achando que está por cima da casca grossa, que está nadando na crista da onda. Mas aqui o apóstolo vai dizer: melhor é você transformar esse riso em choro, essa alegria em tristeza. Parece uma coisa antagônica, contraditória, mas Jesus também falou isso. Em Lucas capítulo de número 7, o Senhor vai dizer assim: olha, bem-aventurado é aquele que agora está chorando, porque depois vão rir. Bem-aventurado é aqueles que agora sofrem, porque depois gozarão de paz. Mas ai daqueles que agora estão rindo, porque haverão de chorar e lamentar. É muito triste não ver pessoas hoje que riem, que zombam do Evangelho, que desfazem do Evangelho, que escarneceram o nome do Senhor, que profanam o nome de Deus, profanam a casa de Deus, profanam a palavra de Deus, blasfemam contra a verdade, riem contra a verdade, porque daqui a pouco irão chorar. Mas nós, irmãos, se queremos receber alguma coisa da parte de Deus, se quisermos ter a condição de oração respondida, a palavra do Senhor fala assim: lamenta as vossas misérias, lamenta, chora, converta-se, tenha um coração quebrantado diante do Senhor. E completando diz assim: humilhai-vos perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Há algumas pessoas que dizem assim: os humilhados serão confere aqui ou não? O versículo 10, confere com o versículo 10 ou não? Sim ou não? Sim. Diz que os humilhados serão exaltados. É o que fala aqui, versículo 10? Sim? Errado. Aqui não fala que os humilhados serão exaltados, não. Aqui fala assim: humilhai-vos a si mesmo. É para você se humilhar, não é para alguém te humilhar. Tem algumas pessoas que estão andando por aí, estão sendo humilhadas, mas a humilhação delas é merecida, porque estão intrometendo em coisas que não deviam, estão entrando em assunto que não faz parte da sua alçada. Inclusive o apóstolo Pedro, no capítulo 4, ele fala assim: ó, que ninguém de vós padeça sendo homicida, sendo ladrão, malfeitor. Olha para você ver, continua. E como quem intromete nas coisas que não convém. Aí você padecer, aí a pessoa está sofrendo porque está intrometendo aquilo que não devia, entrando no assunto que não é dela. E tem muita gente que hoje é humilhada por aí afora e fica assim: os humilhados serão exaltados. Não vai continuar humilhado. É piorar a situação ainda. É perigoso, é piorar. Mas a palavra do Senhor fala assim: humilhai-vos, é você mesmo, se humilhe diante da presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É aqui, o que Ele está dizendo: ó, sinta as vossas misérias, clama o Senhor, diga para Deus: Senhor, olha para mim, eu sou fraco, sou pequeno, sou pecador, sou cheio de falha, sou cheio de erro, Senhor. Eu até tento acertar, mas eu erro mais do que acerto. Eu acerto de vez em quando, erro mais toda hora. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero acertar, mas eu estou tão fraco para acertar. Senhor, me ajuda. Eu lamento meu pecado o tempo todo, irmão. Estou pedindo a Deus misericórdia.
olhar para os outros, não. A palavra do Senhor vai falar no livro de Lucas, capítulo de número 16, vai contar lá a história de Lázaro, que é o rico e Lázaro. Lázaro, diz a palavra do Senhor que os dois subiam ao templo para orar, os dois subiam ao templo para orar. O Lázaro, aquele Lázaro é um pobrezinho, coitado, não, mentindo. E o rico subiu também ao templo para orar. Aí o rico olhou assim, o rico fariseu, né? Olhou assim para o Lázaro, assim, tadinho, ali no templo orando, olhou. Aí ele já ficou em pezão, assim, no meio da congregação, e já começou a oração dele: ô Senhor, te dou graças, Pai, eu não sou como esses aí. Sim? Sou não. Ih, Senhor, ó, eu dou meu dízimo de tudo que eu recebo, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro 2 vezes por dia, não sou igual a vocês aí não. Te dou graças porque eu sou diferente de mim, eu sou bem melhor. Aí o desculado, o pobrezinho, coitado, olhando, aquele fariseu olhando, olhou para ele assim, olhou direitinho, ele falou: Senhor, não diz a palavra que ele não quis nem ficar em pé, ajoelhou, baixou a cabeça: Senhor, nem adianta eu orar, porque não sou nada disso aí que ele está falando, não sou nada disso aí, tem misericórdia de mim. Aí Jesus propôs: quem dos dois você acha que saiu dali justificado? Aquele que se exalta ou aquele que se humilhou? Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Porque no céu, irmão, menos é mais. Menos é mais. A conta lá fecha diferente. 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 1, 1 mais 1 não é 2, é 1, porque todos somos um em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É assim que funciona. Humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. É um convite, uma exaltação ao arrependimento profundo, pedindo ao Senhor que converta em choro a alegria, e alegria em tristeza, um quebrantamento. Se nós queremos, irmãos, receber da parte de Deus alguma coisa, submeta-se ao Senhor, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se você quer receber do Senhor alguma coisa, busque do Senhor, do Espírito Santo, quebrantamento para a sua alma. Busque quebrantamento. Não queira você determinar como Deus deve agir, como Deus deve ser, não. Mas chegue diante do Senhor e fala: Senhor, na tua mão eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego a direção do meu ser. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que há em mim, bendize o teu santo nome, Jesus. Bendize o teu santo nome. É para louvor e glória do Senhor. E quando nós direcionamos, entregamos nossa vida ao Senhor completamente, de corpo, alma e espírito, nós encontramos paz para o nosso coração. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e que nós não somos apenas herdeiros de promessas fúteis dessa vida, nós somos herdeiros da promessa eterna da glória de Deus. Aleluia! O Espírito Santo testifica no teu espírito a herança eterna que Deus tem preparado para cada um de nós no céu de glória. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja, fortaleça a cada um de nós, Senhor, meu Deus. Aleluia. e que as nossas vidas sejam guardadas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Diante dessa palavra, Senhor, que nos exorta, meu Pai querido. Meu Deus querido, a nos humilharmos diante da Tua presença, a nos submetermos, ó Pai querido, completamente diante da Tua presença, Senhor. E nós, ó Deus, entendemos isso, Senhor. Talvez, meu Pai querido, nós tenhamos um pouco de dificuldade de executar o que nos foi ensinado. Mas há em nosso coração
coração um desejo, meu Pai querido, de se quebrantar completamente diante da tua presença. Então eu te peço, Senhor, que teu Espírito nos ajude. Depressa, Senhor, vem nos auxiliar nas nossas dificuldades, vem nos auxiliar, Senhor, nas nossas fragilidades, para que nós saibamos, ó Pai querido, nos submeter completamente diante da tua presença, Senhor. Se os nossos joelhos, ó Deus querido, estiverem enrijecidos, a ponto de não se dobrar, não se curvar, Senhor, tenha liberdade, meu Pai amado, tenha liberdade, meu Pai querido, de tocar nos nossos joelhos e nos fazer curvar, ó Pai querido, nos fazer dobrar diante da tua presença, porque nos vale mais nos humilhar diante do Senhor e ser exaltado pelo Senhor, porque sei que a sua exaltação é gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim o Senhor abençoe a tua igreja, que assim o Senhor quebrante cada coração e faça com que cada um de nós nos convertamos ao Senhor completamente, recebendo a sua graça plena em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.